Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus por mais esse dia de vitória, manhã abençoado. Vamos hoje meditar a palavra do Senhor, dando continuidade à mensagem que eu trouxe no estudo. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Deus não habita em templo feito no Monte Homem, mas em templo feito por Ele mesmo, né? Nós somos tabernáculo de Deus. Como Jesus falou, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele estava falando de uma casa que seria nós transformados, salvos. Então, quando Jesus entrou no templo, ali está dizendo que o templo de Salomão foi destruído, depois foi construído outro templo, e ali é onde Jesus foi apresentado. E ali aqueles que estavam esperando o Messias, o nascimento de Jesus, viram que aquela glória foi maior. Mas depois que Jesus cresce, ele fala: destrói esse templo e eu levantei ele em 3 dias. Ele estava falando dele, porque aquele templo, depois de 70 anos, foi destruído. Aquele templo que Herodes construiu, que foi a segunda casa. Porque primeiro o templo de Salomão, depois a segunda casa, foram destruídos pelos romanos depois de 70 anos, porque o próprio Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra. Aí ele fala: como diz tu isso? Não ficará aqui sobre pedra. Aí ele fala: destrói esse templo e eu levantarei ele em 3 dias, no 3º dia. Ele está falando dele. Assim como Jesus era templo e morada de Deus, ele e o Pai eram um, assim nós também somos. Então, quando ele fala a glória da segunda casa, na época ali foi o templo de Herodes. Herodes era um político, e ele construiu aquele templo porque ele queria ganhar o coração do povo. E como o povo judeu ainda estava sendo liderado, né? Vivia debaixo do jugo de Roma. Então ele construiu para ganhar, né? Foi mais política, mas foi um propósito de Deus, que lá Jesus foi levado para ser apresentado. E ali é a glória da segunda casa. Mas hoje esse templo foi destruído, cumprindo a profecia que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra. Por isso que hoje só tem lá, tem o muro da lamentação lá, as pessoas ficam lá colocando papel, mas foi destruído. Aí estão tentando construir outro templo de Salomão, né? Construir outra coisa, mas o que foi levantado foi o Filho do Homem no 3º dia. Esse é o templo. Tudo está dentro de Jesus. Tudo Jesus, ele tinha tudo dentro dele. Eu levantarei no 3º dia. Então, os irmãos precisam entender esse princípio. Assim como Jesus levantou, como a nossa irmã falou aqui agora, né, que aquela morte não foi para a perdição, mas para a glória de Deus. Não foi para a derrota. Então, assim como a irmã levantou, ela ressuscitou. Aleluia. Então, nós ressuscitamos também. E nós também, assim como Jesus era um templo, que ele fala, essa é a segunda casa, né? Porque a primeira casa nossa estava perdida no mundo. E quando nós aceitamos ele, nós morremos para o mundo e ressuscitamos em novidade de vida. Isso significa o batismo. Isso é a segunda casa, você. Aí quando você foi levantado com Cristo. Ele morreu, eu morri com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Ele subiu à destra do Pai, eu subi com ele. Então tudo o que acontece com Jesus é o que acontece com a gente. Então nós temos a pessoa de Jesus dentro da gente, né? Porque estamos unidos a ele, somos um com ele, mas através dele o Pai. Se ele e o Pai é um, nós também somos um.
Então isso que ele está dizendo: destrói esse templo e no terceiro dia eu o levantarei. Eles não entenderam na hora, mas ele está falando dele ressuscitado. E o maior poder do Evangelho é a ressurreição, quando nós morremos para o mundo e vivemos em novidade de vida. Por isso a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ó, segunda casa, né? Foi destruída aquela velha natureza, aquele jeito nosso que nós tínhamos do ego, do eu, e agora nós vivemos em novidade de vida. É o templo levantado, somos nós. Por isso aquela coisa de templo que todo mundo ia lá e oferecia as coisas, já não existe. Hoje existe o que? Casa de oração, reunião, onde nós temos comunidade, mas o templo e a morada deles somos nós. Então os sacrifícios que são oferecidos hoje já não é mais lá, é dentro da gente. Sacrificamos os nossos pensamentos, né? Cada dia mais começamos a morrer a todo dia. Cada dia que nós rejeitamos é um trabalho que nós estamos fazendo dentro da gente, glorificando a Deus dentro de nós. Por isso que ele fala, 1 Tessalonicenses diz, né? A palavra de Deus seja como hábito em vossos corações. A palavra é Cristo dentro da gente, nascendo dentro da gente. Cristo nasceu e foi apresentado naquele tempo, né? E ali foi uma glória, porque quando Jesus botou o pé lá, a glória da segunda casa é maior, porque Jesus é a glória. E agora a glória da segunda casa é maior, porque Jesus está dentro do templo que somos nós. Então agora, em novidade de vida, nós ressuscitamos com Ele. Isso quer dizer que você foi levantada. Você foi levantado, como Jesus foi levantado. Isso se chama ressurreição. Esse é o maior poder do Evangelho. É morrer aquela vida velha e você em pé. Então você morreu para aquela vida passada de tristeza, de desânimo, de falta de fé, né? E agora você ressuscita em novidade de vida, numa vida nova. Isso é ressurreição, é a glória da segunda casa. Levantado o templo que somos nós, morada do Altíssimo. Tudo é construído dentro da gente. Então quando nós estamos dando ensinamento, né, nós estamos o quê? Construindo, não uma igreja de tijolo, mas construindo algo dentro dos corações de cada um, Cristo usando um ao outro e também falando no seu próprio coração. Ele está construindo o quê? Arrumando nós que somos templo e morada. Então os ensinamentos são para que nós podemos ser cada dia mais perfeitos, a imagem e glória do Filho de Deus. Se eu pareço com Jesus, automaticamente eu pareço com o Pai. Se eu me uno ao Senhor e vou parecendo com Ele através do seu ensinamento, porque Ele e o Pai é um, eu acabo me tornando como o Pai, com aquilo que o Pai, com a sua glória. Então por isso que existe o ensinamento da palavra. O ensinamento é para quê? Né? Para que nós crescemos a estatura perfeita do Filho de Deus, até que nós nos tornamos de glória em glória, de fé em fé. Pode ver que no momento que nós entramos, cada dia nós vamos sendo mudados, porque cada dia nós estamos sendo mudados. Tem muitas coisas que eu fazia antes, mesmo sendo cristão, tendo certeza da minha salvação há 10, 15 anos atrás, que hoje já mudou, porque cada degrau que você vai subindo, né, aquilo vai ficando para trás e você vai crescendo e avançando e melhorando nas suas ações, na sua fé, na sua crença. Isso que é importante. Então, irmãos, um salmo para nós aqui muito conhecido dentro desse assunto, morada do Altíssimo, Salmo 46, irmão já conhece. Se quiser abrir, 46, versículo 4 e 5. Nós estamos falando de morada, nós estamos falando de habitação, nós estamos falando da glória da segunda casa, nós estamos falando, né, de templo que foi levantado no terceiro dia, porque ele disse, né, destrói esse templo e no terceiro dia eu
colocarei de pé. Então o Senhor estava falando do corpo dele mesmo. Ele tinha poder para ressuscitar e vencer a morte. Bom, aqui diz assim o versículo 4, de Salmo 36, muito conhecido. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Então, eu gosto muito desse salmo, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, uma das coisas que acontece com a gente é que nós temos paz e alegria, né? Isso significa este rio correndo dentro, né, de algo novo. Ele está dizendo, há um rio cujas correntes alegram. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele tem que estar em movimento dentro de nós. E nós não podemos endurecer o coração para que os canais por onde passam, né, a gente tem que abrir o coração. Quando a gente abre o coração para Deus, para a sua palavra, para a comunhão, esse rio ele começa a jorrar. E aí ele começa a se mover. Quando ele move, a gente sente também alegria por fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus falou assim: tem uma comida que vocês ainda não conheceram. Porque os discípulos falaram assim: Senhor, tu não vai comer nada? O Senhor já estava há muito tempo sem comer. O Senhor falou: tem uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando ele faz a vontade de Deus, ele se alegra e se alimenta. Quando você abre o seu coração e faz a vontade daquilo que o Espírito Santo te leva a fazer, você se sente realizada, você se sente em paz, porque você fez aquilo que era certo e correto, com o Espírito Santo te dirigindo. Você abriu o coração para a vontade de Deus, não endureceu, e o que acontece? As correntes começam a se mover, né? Nós vemos hoje que a maioria dos rios são o quê? As pessoas, eles prendem a água, né, e deixam passando só um pouquinho de água, né, às vezes para aproveitar para fazer outras coisas. E por isso aquela água não chega em um lugar e ela não vai mais distante. Quantos rios está passando muito pouquinha água, porque a água foi presa em algum lugar, né, e aí fechando, não tem vazão, ela não vai ficar corrente. Então, esse rio ele precisa correr dentro da gente. Como é que ele corre dentro da gente? É quando a gente abre o nosso coração e deixa Deus, deixa fluir. Logo a gente começa a ter paz. Paz. Por quê? Cidade de Deus é uma cidade. Morada do Altíssimo somos nós. Ele está habitado e ele mora no nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo que fala de Jesus. Então, quando eu estou em alguma coisa, eu falo Espírito Santo, porque existem vários espíritos. Eu falo Espírito Santo, nenhum espírito é santo. Então, quando eu falo Espírito Santo me dirige, eu estou chamando o Espírito Santo de Deus, do Criador, que quando o Pai falava, a palavra vinha, ele movia e criava. O Espírito cria, o Espírito ensina, o Espírito consola, o Espírito ele dá fortaleza, o Espírito ele dá inteligência, o Espírito ele dá sabedoria. Quando se está na oração, você fala Espírito Santo me ajuda, não vai vir outro Espírito, não vai vir, porque existem milhões de Espíritos, existe tudo quanto é tipo de Espírito, mas quando você fala Espírito Santo de Deus, quando você fala também Espírito Santo de Deus,
nenhum espírito, né, santo, se não for santo, não é de Deus. Então, Espírito Santo. Agora, existe Espírito Santo, depois vem outro nome. O Espírito Santo de São não sei o que, de São daqui, São dali, São do cá. Não. Espírito Santo, o Deus Criador do universo. Porque existem vários deuses que também têm poderes, né? Mas existe o que tem todo o poder. Então, quando eu falo Espírito Santo, me dirige, me guia nisso daqui. Aí, o que acontece? A sabedoria vem, né? A alegria também. Por exemplo, quando Davi fala, torne a dar-me alegria, ele perdeu a alegria. Às vezes a pessoa está sufocada numa luta, ela está aprisionada numa luta, aí ela fala, Espírito Santo, torna a dar-me alegria. Ele está pedindo o movimento dessas águas que estão paradas, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então há um rio cujas correntes alegram a cidade. O Espírito Santo é Deus habitado dentro de nós. Então, quando ele diz assim, a glória da segunda casa será maior. Agora é a pessoa do Espírito Santo. Naquele tempo Jesus foi maior porque Jesus estava lá dentro. Agora é maior porque Jesus está dentro da gente através da pessoa do Espírito Santo, porque ele mesmo está ao lado do Pai. E o Espírito Santo diz acerca dele. Ele não vai contra Jesus, não vai contra a vontade de Jesus. Por isso que sempre quando nós abrimos o nosso culto e convidamos o Espírito Santo a tomar conta, a dirigir os nossos corações, pode ver que o culto ele flui. O culto ele flui mais quando a gente convida o Espírito Santo, não só no culto, não só na reunião, não só numa oração, mas em tudo que você vai fazer. Se você levanta pela manhã e fala, Espírito Santo, toma a direção do meu dia, toma a direção disso, às vezes as coisas estão enroladas, tudo está amarrado, aí você, Espírito Santo me ajuda, você vai ver que você vai com habilidade diferente, você vê que você age de maneira diferente quando você convida o Espírito Santo a dirigir sua vida, porque ele já está em você. Entendeu? Aí quando você convida, então você vê que você faz com alegria, você faz cantando, você faz louvando, você faz com ânimo, e você até esquece até daquela enfermidade, até daquilo que estava pesado, tudo começa a ficar leve, porque vai manifestar sabedoria, fortaleza, ânimo, vai manifestando em nossos corações. Então o que acontece? Isso é muito importante, ser guiado pelo Espírito Santo. Se você pega essa habilidade, vai vir outras coisas mais, vai vir muito mais, você vai crescendo em graça, em conhecimento, através da pessoa do Espírito Santo. Então é sempre pedir. Então, e diz assim no 5, e ele o ajudará ao romper da manhã. Isso quer dizer o quê? Quando primeiro dia da manhã, a gente fala assim, destruir esse templo, e no terceiro dia ressuscitarei. Eu vou erguer ele inteiro. Como pode? Falou assim, que ele está falando, ele está maluco? Falou assim, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Destrói esse templo e eu levantarei no terceiro dia. Aí e ele o ajudará a romper da manhã. E foi pela manhã, na madrugada, que Jesus ressuscitou. Está vendo? E ela não será abalada. E ele o ajudará ao romper da manhã. Quando ele diz, pai, por que me desamparaste? Naquele momento. Mas quando chega na manhã, Jesus ressuscitou. Então o que aconteceu com a gente é o que aconteceu com Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu com a gente. Nós largamos o mundo, nós deixamos as coisas para lá, morremos para o mundo. Jesus morre. Ressuscitamos com ele, ele ressuscitou, ele subiu, nós também subimos na oração, na sua presença. Por isso, este rio, ele continua aqui habitado em nós, né? Às vezes nós buscamos muito, nós temos a nossa imaginação, ela vai muito para longe. Quando eu for para o céu, quando eu for lá, nós ficamos imaginando que nós vamos subir assim, nós vamos subir e tal, né? O céu está em cima da sua cabeça, na sua mente. Quando você entra na presença de Deus, você entra dentro da sua glória. Eu posso provar isso na Bíblia, quer ver?
quando Estevão estava ali na terra, estava ali e ele estava sendo apedrejado pelas pessoas com ciúmes, inveja, porque ele pregou profundamente. E ele disse: eis que vejo os céus abertos. Aleluia. Ele começou a ver o céu. Ele viu o céu aberto. Ele estava ali, mas ele não estava vendo tudo aquilo, a maldade. Ele não estava sentindo nada. Ele só estava vendo o céu. Onde ele estava? Ele estava na terra. Quando você se entrega, você entra na sua presença, mesmo você estando com o seu corpo aqui, essa habitação que está em você faz você entrar no céu estando aqui na terra. Aleluia. Você entra na sua presença e começa a ver as coisas tudo de maneira diferente. Aleluia. E ele começou a ver o céu aberto e os anjos descendo, subindo e vendo a glória de Deus. Então a glória da segunda casa está dentro de você. Por isso você pode mudar o seu estado de espírito em qualquer situação que você tiver. Que nem a irmã falou: eu não posso depender do homem e tal. A gente ora uns pelos outros, ajuda uns aos outros. Mas qual é o trabalho? É fazer aquela pessoa enxergar e mudar a visão dela. Quando muda a visão da pessoa, muda o estado de espírito. Porque você pode levar um remédio, levar uma comida, levar não sei o que, trazer uma roupa, trazer um negócio, tudo que a pessoa precisa. Se dentro dela ela estiver vendo só treva, medo e terror, tudo que você trouxer de recurso para essa pessoa não vai mudar ela. Porque o que precisa é da palavra para mudar a mente dela. Quando mudar, as coisas pequenas, ela será feliz com pouca coisa. Tem gente que tem tudo, tem gente que tem casa, tem gente que tem carro, tem gente que tem um bom emprego, tem gente que tem uma vida financeira boa, apegada a ela. Mas quando tudo isso não consegue, se dentro dela, ela não tiver habitada por esta glória. O que está dentro da pessoa guiando ela que vai fazer a diferença. Por isso que não se compra amor, não se compra as pessoas, né? Tudo que a gente pode fazer, a gente pode ajudar. Não, mas o mais importante é o ensinamento da palavra para que a pessoa possa levantar e olhar. Quando a pessoa começa a olhar as coisas que ela mudou, aí sim, aí dá para começar a resolver as coisas de fora. Primeiro precisa trabalhar dentro, né? Então quando a pessoa muda dentro, mesmo que o homem ou a pessoa, a gente tenta fazer o quê? Tenta trazer o entendimento ao coração das pessoas para que elas possam mudar a visão e a partir de dentro começar a fluir este rio e trazer alegria para o coração das pessoas. Por isso há um rio, né, que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A pessoa precisa crer no Espírito Santo. Precisa crer no Espírito Santo. Por quê? Não é crer no homem, não é crer numa religião, não é uma religião, não é uma doutrina de igreja, mas é uma pessoa habitada dentro de você. Essa é a glória da segunda casa. Esta glória dentro de você. Então não é uma doutrina de igreja, não é um costume, não é um dogma, um modo que são colocados, métodos ajuda, tem método para ajudar a salvar as almas, mas é uma pessoa. E nosso tema hoje foi o quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Santuário é você. Então é essa pessoa que vai estar guiando em toda situação. Irmão, sem a pessoa do Espírito Santo não há entendimento, não há discernimento, não há poder, não há vitória, não há criação. É Ele que cria. E não há a obra. Quem faz a obra na terra é o Espírito Santo. Ele falou: eu vou para o Pai, mas é necessário que eu vá para que seja enviado o Consolador. E Ele vos dirá acerca de tudo que você tem que fazer. Então, antes de você pegar qualquer direção, de perguntar para o profeta, de perguntar para fulano, Betânia, até mesmo o pastor, você fala: Espírito Santo, qual é a direção? A direção é que você vai lá no seu pastor e pergunta. Amém? A direção é que você vai fazer. A direção é aquela. E espera a direção. Por isso que eu falo, quando chega pessoas aqui, do nada eu falo, se o Espírito Santo trouxe você aqui, e se ele tocar de novo no seu coração, não resista. Porque quando o Espírito Santo traz as pessoas, você sabe que tem algo para elas. A gente ora e Deus coloca as pessoas para ouvir a palavra.
É o Espírito Santo Deus que faz. Nós estamos aqui, não tem movimento, aqui não passa quase pessoa. Quando aparece uma pessoa aqui, é obra do Espírito. Porque nós estamos no canto, as pessoas estão lá na avenida, toda hora passa ônibus, eles estão vendo as placas. Mas aqui ninguém está vendo nada, nós estamos aqui no ponto final, bem isolado. Quando chega alguém que cai igual a paraquedas, pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe. O Espírito de Deus que trouxe. Então, a obra é do Espírito. Por isso que Jesus falou, eu gosto de citar sempre essa passagem que me chama a atenção. No último dia da festa, Jesus estava numa festa. Jesus não era antissocial, só que Jesus era reservado, né? Jesus tinha um momento dele se mover. E ele estava oculto, ele estava pelos cantos, não se manifestou logo. Mas no último dia, que a festa era 50 dias, estava acabando a alegria das pessoas. As pessoas estavam tristes, vai acabar a festa, esse é o último dia da festa, né? É o último dia. E aí Jesus se colocou no meio, no centro da festa. Aleluia. E falou: quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Ele estava falando, aí diz a explicação de João, ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir. E ele estava deixando claro, essa alegria de vocês vão acabar, porque era 50 dias de festa, ia acabar, todo mundo ia para casa e tal, e aquela alegria não ia mais continuar. Mas quem crê em mim, rio fluirá da água viva que nunca vai passar. Então o Espírito Santo está conosco todos os dias, né? João 7, versículo 37, ele fala isso, 38. Então isso é importante, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. E ainda a gente pode confiar. Hoje não podemos confiar em nada. O mundo é engano, tudo é engano. Tudo é engano. Onde você botar seus olhos é engano. Nada é verdadeiro mais nesse mundo. Nada. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para te guiar, sempre vai ver um pensamento novo, um pensamento de Deus. Sempre vai ver uma direção. Sempre vai ver uma força, né? Outras vezes eu peguei coisas para fazer que não dava para me fazer. Eu falava, Espírito Santo, tá difícil, mas eu sei que se tu me ajudar eu vou conseguir. Quando eu via, eu tinha desenrolado. Quando eu deixava ele para trás, a coisa travava tudo. Aí quando eu convidava o Espírito Santo para me ajudar, a coisa andava. Então já fiz esse teste e foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Meu dia todo desenrolado. Quando eu chamava o Espírito Santo para fazer, que me guiar e me dirigir. Amém, meus irmãos? Amém. Esta é a palavra para o seu coração. As palmas exaltam o Senhor. Vem Espírito Santo e renova o meu ser, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e renova o que sou, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença.